Vamos ler um versículo da palavra de Deus, que alguns versículos, na verdade, alguns versículos, 2 Coríntios 13, que traz como epígrafe o amor e o dom supremo. Paulo, ensinando a igreja, nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo diz no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado, para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exalta, não se ressente de mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Só quero ler até aqui. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Está havendo na igreja de Corinto, é uma das igrejas que a Bíblia mostra que tinha realmente todos os dons espirituais. E, no entanto, era uma das igrejas mais problemáticas, ou mais problemática, na verdade, mais problemática que existia. Na igreja de Corinto existia até incesto naquela igreja, apesar de todos os dons espirituais. Tinha filho que tinha caso com a mulher do pai. É assim que diz a palavra de Deus. No entanto, as pessoas competiam entre si para ver quem falava mais língua, para ver quem profetizava mais. Tinha-se feito uma hipervalorização dos dons espirituais, como que os dons espirituais fossem sinônimo de santidade. E não é. Dom é algo dado pela graça, e Deus dá a quem Ele quer. Tanto, não significa que o indivíduo que recebe aquele dom é mais crente do que o outro, de hipótese nenhuma. Isso é um verdadeiro engodo. E as pessoas estão valorizando tanto o dom espiritual, mas na verdade, o verdadeiro amor, o verdadeiro dom, que suplanta todos os dons, é o amor. E este estava sendo desejado demais. E Paulo derruba por terra aquele afinco por dons espirituais, sendo que dons Deus dá a quem Ele quer, para o que Ele quer, e que não o torna mais crente. Por que eu estou falando nisso? Porque ainda hoje é assim. Congreguei por mais de 30 anos, uma das maiores igrejas pentecostal do Brasil, a maior, na verdade. Mas se valoriza mais a línguas estranhas. O cara fala uma palavra e fala 10 em línguas estranhas, para que serve? Paulo diz que isso é falta de sabedoria. A língua estranha edifica a pessoa diante de Deus. Mas a palavra, a profecia é a maior palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Esta é a maior das profecias. E as pessoas valorizam tanto que chama-se um pregador. Se o pregador não falar 5 minutos em línguas estranhas, por causa do costume da igreja, por ser mal ensinada,
concernente às coisas espirituais, as coisas que realmente edificam, que é a palavra de Deus. Se o pregador não falar em línguas estranhas, ele não é um pregador. Naquela noite as pessoas vão dizer, poxa, perdemos o culto essa noite. Porque as pessoas estão acostumadas com movimentos. As pessoas estão acostumadas com pula-pula no meio da igreja. As pessoas estão se acostumando com chave de carro, chave de moto, empresa registrada. E as pessoas estão deixando de dizer que quem edifica o homem é a palavra de Deus. Não é o pula-pula, não é o êxtase no meio da igreja. Uma vez as pessoas se zangam porque eu falo a verdade. Um bocado de gente endemoniada no meio da igreja de Cristo, caindo e dizendo que é poder. É falta de ensinamento da palavra de Deus. Poder quer dizer autoridade otorgada a alguém, que isso não interfere. O poder é verbo, é ação. Está na ação do verbo e não no movimento. O poder é isso. Então, é tanta meninice no meio da igreja de Cristo, mas essas pessoas se preocupam mais em falar línguas estranhas. Você chama o pregador para pregar, ele diz, glória a Deus, Jesus é bom, glória a Deus, não sei o quê. Gente, cada coisa no seu devido tempo. Chamou para pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. O inimigo deixou de atirar pedra na igreja porque estava perdendo terreno. O inimigo da igreja está sentado no púlpito da igreja. O inimigo da igreja é aquele que está pregando para grandes multidões da igreja. Você chama o cidadão para pregar o evangelho. E ele chega, expõe sua biografia. Filho de quem, onde nasceu, por onde morara. A escola do primeiro grau até o nível superior e até o último culto onde pregou recentemente. Depois que ele fala meio mundo de baboseira. Depois que ele usa o púlpito indevidamente. Aí ele diz para a igreja, agora eu vou entrar na mensagem. Quando o Espírito de Deus já não tem mais compromisso com ele. O Espírito de Deus ficou em último plano. Então, irmão, não adianta. Paulo disse que ele que desse o corpo. Não é, eu posso ganhar. Você pode ganhar dezenas de almas para Jesus e para o inferno. Porque Jesus honra para cumprir com a sua palavra. Jesus vela para cumprir. Tudo que está aqui na Bíblia vai acontecer. Se eu acreditar, vai acontecer. Se eu não acreditar, vai do mesmo jeito. Mas, Juraci, é possível uma pessoa ganhar alma, está ganhando alma para Jesus e está desviado? É possível, sim. Porque ele faz menção da palavra de Deus. E ao fazer menção da palavra de Deus, Jesus honra para cumprir. Lembra de os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, disseram, Senhor, encontramos alguém ali, Senhor, pregando em teu nome, e nós os proibimos de falar. Os discípulos acharam que Jesus ia dizer, bater palma para eles e dizer assim, vocês fizeram certo. Mas Jesus repreendeu dizendo, para que não faças isso. Jesus disse que aquele que não é por nós é contra nós. Deixa pregar a palavra de Deus. Se está pregando a palavra de Deus, não interessa. Então é nessa questão que eu entro. Jesus disse que muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios. Em teu nome fizemos isso. E essa pessoa virá, afastai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, porque não vos conheço. Então, irmão, vamos valorizar. Os dons são maravilhosos. Deixa Deus dar a quem Ele quer. Mas lembre-se, os dons não te garantem salvação. O dom Deus dá àquele que quer, até o ímpio. A salvação vem pela obediência. Jesus disse que os verdadeiros discípulos são aqueles que obedecem às suas palavras. Irmão, mas eu estou obedecendo ao meu líder, o meu líder disse que eu posso fazer isso. Vai obedecendo a ele em detrimento da Bíblia, que você vai para o inferno. Eu obedeço todos aqueles que pregam a palavra de Deus como ela é. Que vela pela santidade, pelo cumprimento da palavra de Deus. Nós temos vendo um monte de gente falando línguas estranhas dentro da igreja, sendo veaco, com nome sujo no mercado. Compra, não paga. Sendo adúlteros e adúlteras no meio da igreja de Cristo. Sendo avarentos. Irmãos,
Falar em línguas estranhas não garante. Dizer que a pessoa que está falando em línguas estranhas está falando, tem uma vida de santidade. Não, irmão, para com isso. Para com isso. O inimigo tem usado muito crentes neófitos, ou melhor, tem enganado muitos crentes fiéis, neófitos na fé. Deixa eu dizer por quê. Ele, antes de sair de casa, ele fala em voz alta: eu vou para a igreja para Jesus falar comigo. Quem ouviu também? O inimigo ouve. E chega lá, o inimigo usa um dos seus adeptos e diz: meu servo, eu te vi ainda em casa quando tu falou isso, isso e isso. E o cristão dá glória a Deus, pula, sapateia, porque acha que foi Deus. Quando estiveres angustiado, quando quiseres ouvir Deus realmente falar com você, além da Bíblia, não fale nada. Fale com Deus em silêncio. Fala com Deus em secreto, em segredo, como a Bíblia diz, Jesus disse. Entra no teu quarto. Jesus não disse se desespera, se descabela e grite. Não, Jesus disse assim: entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com teu pai em segredo ou em oculto. Isso é, Jesus disse: olha, fala com o coração. Geme com teu espírito, porque eu compreendo. Foi isso que Jesus disse. Quando você fala, mais alguém ouve. O inimigo ouve. Quem não já ouviu alguém dizendo assim na igreja: olha, você meu servo, você disse isso e isso em casa. Pode ser Deus? Pode. Mas na maioria das vezes não é. É o inimigo enganando o servo de Deus, mesmo que fiel. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de ensinamento, de discernimento, de espírito na igreja de Cristo Jesus. Então, não é falar a língua não garante salvação. É um sinal, mas não garante salvação. Então, a salvação, todos aqueles que estão em paz com Cristo Jesus, deve ter a Bíblia como regra de fé e conduta. E nunca dizer, isso foi naquele tempo. A Bíblia foi, é e sempre será a palavra de Deus. Então você quer resposta para as suas orações? Busque na palavra de Deus a sua resposta. Quando estiveres angustiado, clame em silêncio. Tem coisa que você fala, mas tem coisa que só Deus deve saber. É um segredo seu e de Deus. Então que Jesus Cristo te dê sabedoria para saber o que pedes a Deus, para saber como pedes a Deus. Lembro-me que nós temos na região aqui, nós temos um jovem, fala muito bem, prega muito bem, hoje mora em Salvador. E eu observava, ele estava orando, ele estava dizendo: Senhor, vai de encontro a fulano, Senhor, vai de encontro a cicrano. E eu chamei ele em particular e disse: meu irmão, o que estás pedindo a Deus? Estou pedindo para Jesus salvar? Não, irmão. Você está me pedindo praticamente para Jesus matar. Porque quem resiste a Jesus? Você não está pedindo para Jesus ir ao encontro. Você está pedindo para Jesus ir de encontro. E quem escapa confrontando com Cristo? Então, não são coisinhas simples que às vezes estamos conversando tudo errado. Então o apóstolo Paulo diz que ainda que o corpo dele desce para ser queimado. Então o amor, irmão, é a base de tudo. O amor supera o ódio. A Bíblia diz que o amor não se importa com a leviandade. O amor é fiel, é justo, é verdadeiro. Então o amor está se esvaindo. O amor está se indo do meio do povo de Cristo. Está ficando apenas uma carcaça, aparência, valorizando demais a estética e esquecendo o caráter espiritual de uma igreja santa e irrepreensível. Que Jesus dê outra oportunidade.